Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais um Café Entre Nós. Que você possa estar compartilhando esse link com pessoas que você ama. Abre o teu coração, porque nós vamos ler aqui alguns textos e eu creio que o Espírito Santo vai falar com você nessa tarde, em nome de Jesus. Bem, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, nós te exaltamos, Pai, nós glorificamos o teu nome, toda honra e glória sejam a ti. Senhor, que teu Espírito Santo tenha liberdade nessa tarde, Senhor, para ministrar aos corações daqueles que estão aqui assistindo conosco, Pai e Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nessa tarde haja o sobrenatural de Deus sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo console, Pai, acalme, aquiete o coração de cada um, Pai. E toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração nós daremos sempre a Ti, Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar nessa tarde sobre olhar para Jesus. Durante nossa caminhada, nós temos a tendência de sempre desviar o nosso olhar e acabamos nos perdendo quando nós tiramos os nossos olhos fixos em Jesus. Acabamos vendo coisas que nos decepcionam, mas Jesus sempre fala, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um texto que está em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, ó: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha que interessante, tendo os olhos fitos em Jesus, tendo os nossos olhos fixos em Jesus. Quando nós nos convertemos, nós começamos a correr uma carreira cristã. E o texto é bem claro, fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, tem muitas pessoas que estão olhando para as nossas vidas, estão olhando para a sua vida, e tenho certeza que ela está tentando ver Cristo em você ou em mim. Então, a maneira como nós vamos correr essa carreira vai determinar aonde nós iremos chegar e como iremos chegar, não é verdade? E o texto fala assim, ó: e deixemos tudo aquilo que nos atrapalha, né, que nos leva ao pecado. Então, olha, presta atenção, o texto está falando que as pessoas estão olhando para a gente, e se você não deixa aquilo que te atrapalha, se você não deixa o pecado, as pessoas estão vendo. Então, talvez possamos estar falando de um Deus onde a pessoa vê as nossas atitudes e fala assim, como que Deus pode estar fazendo alguma coisa na vida dessa pessoa se o proceder dela não condiz com aquilo que ela está falando? Então, você pode falar de um Jesus e continuar vivendo no pecado e, com certeza, aquelas pessoas que estão ao teu redor estão vendo. Então, nessa tarde, eu quero que você preste bastante atenção, porque se você seguir aquilo que Deus está tentando te passar nessa tarde, para que você deixe tudo aquilo que te atrapalha de correr a carreira cristã, para que com perseverança você corra e chegue ao determinado lugar, naquilo pelo qual Deus colocou proposto para a nossa vida cristã, que é chegar, né, diante da presença do Senhor, e quando nós fecharmos os nossos olhos para esse mundo e abrirmos para a terra prometida, para o reino dos céus, você poder olhar para Jesus e Jesus falar para você: vinde bendito de meu Pai, vinde para o reino que eu vos tenho preparado, entra no gozo do teu Senhor. Então essa é o prêmio da vocação
da qual a carreira nós estamos correndo, salvação e vida eterna. Se te falaram alguma outra coisa, que vem para Jesus Cristo porque você vai ter muito dinheiro, você vai ter uma vida para esbanjar, meu, esquece. Jesus Cristo, Ele promete salvação e vida eterna. Você ser abençoado são consequências de uma vida temente a Deus, uma vida de cumprimento de princípios. Aí você pode ser próspero e abençoado. Amém. Eu gostaria de falar também de um texto que está em Mateus capítulo 14, versículo 22. É uma história muito conhecida, onde Jesus ele estava ali pregando para algumas pessoas próximo a uma praia, e ele chega e fala para os seus discípulos, né? Entra no barco e atravessa para o outro lado. E os discípulos obedeceram, e eles foram ali naquele barco, tá? E de repente o mar começou a ficar revolto e foi distanciando o barco, né, para o meio do mar. E o tempo mudou e ficou aqueles ventos, e a maré começou a mexer, o barco, as ondas ficaram batendo no barco e eles ficaram atemorizados. E Jesus, assim que ele se despede daquele povo, ele sobe ao monte para orar. E ali ele orando, quando o texto fala que por volta da 4ª vigília da noite, que é em torno de 3 horas da manhã em diante, Jesus veio andando sobre o mar. Então você imagine aquela escuridão, aquele barco no meio do mar, as ondas batendo, o vento soprando e eles apavorados, e de repente eles avistam um vulto, uma sombra de uma pessoa vindo andando por sobre o mar. O texto fala que eles ficaram atemorizados, ficaram com medo. O texto é bem claro. E Pedro, ele chega e fala assim, quem é você? E Jesus fala assim, sou eu, Pedro. Aí Pedro fala para Jesus assim, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala para ele assim, ó, vem. E Pedro obedeceu a ordem de Jesus. Pedro, ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. O texto fala que Pedro foi o único que desceu do barco e foi andando sobre as águas. Ele tinha uma palavra do Senhor, vem. E enquanto ele olhava para Jesus, ele andava por sobre as águas. Mas de repente o texto fala que veio-lhe um vento contrário no rosto. E quando ele se deu conta de que ele estava no meio de uma tempestade, ele havia esquecido da tempestade enquanto ele olhava para Jesus. E quando o vento bate no rosto dele, ele olha para o lado, quando ele vê a tempestade, diz o texto que ele começa a afundar. Aí ele clama por socorro e Jesus toma ele pela mão e leva de volta para o barco. E Jesus fala para ele assim, homens de pequena fé, por que temeste? Então é um texto muito claro, mas veja bem, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava por sobre as águas. Quando ele tirou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. E assim é na nossa vida cristã. Deus nos chamou, Deus nos acolheu para que nós entrássemos dentro de um barco. E esse barco vai nos levar à salvação. O segredo qual é? É nunca tirar o olhar de Jesus. Por quê? Vão vir ventos, vão vir tempestades. Jesus não enganou ninguém. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedor. Então, o segredo é olhar para Jesus. Enquanto Pedro olhava, ele andava sobre o mar. Mas quando ele tirou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. E assim é na nossa caminhada cristã. Talvez o dia a dia, você vem ao domingo, você assiste na quarta-feira, ou você vem aqui na quarta-feira no culto, e você
abastece o teu espírito, mas quando você volta para o seu dia a dia, para o seu barco, aí vem um vento contrário e você começa a afundar, porque você tira o olhar do autor e consumador da tua fé, olhando firmemente para Jesus. Os teus olhos têm que estar fixos em Jesus, porque esse nunca vai te decepcionar, esse nunca vai te deixar, ainda que você esteja afundando, ele vem, te toma pela mão e te coloca de dentro do barco. E o texto fala assim, ele acalmou a tempestade e os ventos. Aí os discípulos falam assim, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Então Deus quer que nesses dias você tenha experiências sobrenaturais com Ele. Que você possa ser como o apóstolo Paulo e falar, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. O olhar no Senhor vai fazer com que você corra essa carreira cristã, sem que obstáculos venham te parar, em nome de Jesus. Cá entre nós, você tem olhado para onde? Para as situações que você tem vivido ou firmemente para Jesus? Posso orar por você nessa tarde? Eu tenho certeza que se você põe em prática metade daquilo que foi falado aqui, Deus vai te tomar pela mão e vai te trazer de volta para dentro do barco. E você vai fitar os teus olhos no Senhor Jesus. E Ele vai fazer com que você chegue do outro lado em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te exaltamos, Pai, nós glorificamos o Teu nome. Muito obrigado, Pai, por essa tarde, onde Teu Espírito Santo tem liberdade, Senhor, de falar conosco através de uma palavra. Oh Deus, talvez muitos já ouviram muitas vezes, Senhor, mas eu tenho certeza que a Tua palavra se renova e ela está falando a cada coração, a cada vida, Senhor, de uma maneira diferente, oh Pai. Deus, que possamos estar com o nosso olhar fixos em Ti, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor guarda as nossas vidas, o Senhor, ó Pai, tem um carinho muito especial por cada filho seu, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua bênção esteja sobre cada lar, ó Pai, aqui que está ouvindo nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até domingo. Te espero aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém.